Fala, mergulhador! Como é que você tá? Tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai estar fazendo o que? A gente vai estar dando continuidade ao vídeo anterior. No vídeo anterior a gente viu como que a gente cria um projeto em React do zero. Então nesse vídeo aqui a gente vai estar criando a nossa primeira tela utilizando aquele projeto que a gente criou no vídeo anterior. Beleza? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa aqui, né, eu vou estar abrindo com o meu Visual Studio Code a minha aplicação, tá? Eu tenho uma listinha aqui, tá? Uma colinha de tudo que a gente vai fazer, uma lista de spoiler de tudo que a gente vai fazer nesse vídeo. Show de bola? Então é basicamente essa lista aqui. O que a gente já fez? A gente já preparou o nosso ambiente, instalando o Node.js, a gente iniciou o projeto. E a gente entendeu também, né, como que funciona o projeto, vocês viram aí no vídeo anterior. Beleza? Então a próxima coisa que a gente vai estar fazendo aqui é verificando se o seu projeto, né, você precisa estar verificando se o seu projeto está com um repositório do Git iniciado. Isso é muito importante. Então como que você vai fazer isso? Aqui dentro do Visual Studio Code, que você instalou, tá vendo que tem essas abinhas aqui ao lado? Ele vai ter essa terceira abinha aqui, ó, chamada Source Control. Então você pode clicar nela aqui, e se ela tiver igual a minha, significa que você está no repositório do Git, beleza? O seu projeto já está com o repositório do Git, e aqui embaixo você pode ver que vai estar escrito Master, ok? Se o seu tiver aparecendo um botão aqui falando que é para você iniciar um repositório, você clica nele e inicia o repositório, beleza? E aí você já vai estar com tudo certinho para poder estar iniciando. Então essa é a primeira coisa aqui para você estar normalizando o seu projeto. Bom, então agora aqui que a gente já está com o projeto prontinho, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui dentro do nosso diretório src e a gente vai estar deletando alguns arquivos inúteis, tá? Lembra que no vídeo passado eu falei, tem uns arquivos que a gente não usa, tal, service worker. Então a gente vai estar removendo esses arquivos aqui. Então quais são os arquivos que a gente vai estar removendo? O primeiro é setuptests.ts, o segundo deles é o nosso serviceworker.ts, então pode estar removendo esse cara aqui também. Show de bola. Agora a gente vai estar removendo todos os app. Alguma coisa. Então app.css, app.tsx e app.test.tsx, tá? A gente vai estar removendo. Com isso a aplicação ela vai parar de funcionar, tá? Mas não se preocupa com isso não. E também o nosso logo.svg. A gente não precisa dele aqui nesse momento não. Então a gente vai estar removendo. Então a gente vai deixar aqui somente o index.ts, o index.css. E esse arquivo aqui de tipagem pode deixar ele por aí, tá? Não tá matando ninguém não vai fazer mal para ninguém não. Bom, então nesse momento o que eu vou estar fazendo? Vou vir aqui dentro do meu index.tsx e eu vou estar removendo a importação do meu service worker, que eu não preciso dele, e eu vou estar tirando aqui todo esse código que está aqui embaixo, que a gente não precisa dele mais, tá? Pode salvar, e o nosso app ele não existe, né? Não tem a importação dele aqui, então a gente não vai estar apagando ele agora não, a gente vai apagar depois, tá? A gente vai fazer essa substituição depois. Então aqui agora a gente já preparou a nossa aplicação, a gente já limpou, na verdade, a aplicação, para a gente poder estar iniciando, criando a nossa primeira view, tá? Dentro da aplicação, né? Criando a nossa primeira visualização, a primeira tela. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou criar um novo, dentro da minha src, beleza? Clico com o botão direito, New Folder, para criar um novo diretório aqui dentro. E vou chamar esse diretório de Views, ok? E também dentro da src, eu vou criar um novo diretório chamado Components. Por enquanto a gente vai estar utilizando só as views, né? Escrevi Components errado. Beleza, então aqui eu criei dois diretórios, Components e Views. Bom, dentro do diretório Views, eu vou criar um novo arquivo, vou chamar ele aqui de home.view.tsx, ok? Então, basicamente esse aqui vai ser o nosso componente de view. Lembrando que dentro do React, tudo são componentes, independente se é um pequeno botão ou se é uma view completa, vão ser componentes, ok? Então, vamos lá. Então, como que eu crio a minha primeiro componente de view? Bem simples, eu primeiro preciso estar importando, né, dentro de todo arquivo .tsx, eu preciso importar o React. Então, eu dou um import React from React, ok? O React tem que ser com R maiúsculo, certo? E aqui agora a gente vai criar o nosso primeiro componente. Daniel, o que é um componente? Um componente é uma função que retorna um JSX. Como que eu vou fazer isso? Bem simples, vou declarar uma função, vou chamar ela aqui de HomeView, por exemplo. Lembrando que componentes, né, eles são, por mais que eles sejam funções, a gente declara eles como utilizando Pascal Case, tá? Então a primeira letra sempre é maiúscula, como se fosse uma classe mesmo, certo? E o que essa função faz? Ela retorna um JSX. O que é JSX? É como se fosse um HTML dentro do JavaScript. É um negócio meio doido quando você vê assim de primeira, mas o que a gente vai fazer? Eu simplesmente vou retornar uma div, igual se eu estivesse programando HTML mesmo. É isso aqui, tá? Isso aqui que é JSX. E aqui dentro eu vou digitar Olá Mundo, ok? Aquele clássico. Por fim, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar dando um export default
aonde? No meu home view. Então eu declarei essa função home view, eu disse que ela retorna o quê? Um JSX, beleza? Que ele retorna uma div, lá o conteúdo dessa div é um Olá Mundo, e aqui na linha 9 eu exportei a minha função home view, ok? Então eu exportei ela como padrão dentro desse meu arquivo. Agora o que eu vou estar fazendo? Vou vir aqui dentro do meu index.tsx, vou apagar essa linha aqui do app, né, essa linha de import do app, e aqui embaixo, ao invés de eu estar tentando renderizar o app, né, que é aquele componente que a gente apagou anteriormente, a gente vai renderizar o nosso home view. Ok? Se eu digitar home view certinho aqui, tá vendo que o VS Code ele já sugere para mim aqui, tá vendo? Auto import from. Então, se eu dou enter, ele já faz o auto import certinho aqui para mim, lá do meu componente da onde? Do meu ponto /views /home.view. Por que ele não importa o ponto .tsx? Essa extensão, né, de TypeScript a gente pode estar omitindo aqui dentro. Então a gente basicamente está importando home.view.tsx. O tsx não precisa aparecer aqui na hora de fazer o import, porque a gente já está fazendo o import dele dentro de um arquivo TypeScript. Show de bola! Então isso aqui é suficiente. E agora aqui, se eu executar o meu comando, se eu vim aqui na minha aplicação e eu executo npm start, tá? Dentro do terminal, dentro do diretório do myapp, né, que foi o que a gente criou, o local onde a gente criou a nossa aplicação, ele vai executar aqui o React Scripts. No meu caso ele abriu no Edge, né, mas eu não quero que ele abra no Edge não, eu quero que ele abra isso aqui dentro do Chrome. Então localhost 3000, esperar ele carregar aí, né? Esse carregamento inicial ele pode demorar um pouquinho, beleza? Para carregar a aplicação. Nesse momento aqui ele já carregou. Então se eu vim aqui no Google Chrome, ele já apareceu aqui para mim, Olá Mundo, certo? Então se eu posso dar um zoom aqui, um zoom in, vocês podem ver que ele já renderizou para mim, Olá Mundo. Isso aqui é muito legal, parabéns, você acabou de criar o seu primeiro componente, por mais que muito simples, seu primeiro componente em React. Bom, então aqui agora a gente já removeu os arquivos que sobram, a gente já criou o diretório de views e a gente já criou o home.view.tsx. E agora o que eu vou fazer com você? Eu vou estar explicando, né, o agrupamento por meio de uma div. Então vamos voltar aqui na aplicação, vamos entender o que é esse agrupamento. Bom, na hora de você renderizar, né, se a gente vem aqui dentro do nosso home.view.tsx, aquele arquivo com aquele componente home_view nosso, vocês viram que eu tive que encapsular ele dentro de uma div aqui? Então, se eu tentar renderizar, por exemplo, um componente que ele tem duas divs, né? Então se eu tento renderizar, por exemplo, essa div aqui, e aqui embaixo eu tento renderizar uma segunda div com Olá Mundo 2, por exemplo, e eu salvo. Ele já me deu um erro aqui, porque a gente precisa, na verdade, na hora de fazer o retorno, né, primeiro que a gente só pode retornar uma coisa, né, dentro do isso é padrão do JavaScript. Essa coisa pode ser sim um array com mais de um objeto, mas no geral a gente só pode estar retornando alguma coisa. Ele precisa estar encapsulado em alguma coisa, né? Tem que estar encapsulado de uma div, num span, num parágrafo, beleza? Senão ele não vai funcionar. E vamos dizer que, Daniel, eu quero que seja um componente, mas ele não retorne uma div, né? Ele só retorne o Olá Mundo. Eu não quero que ele retorne nada encapsulado dentro dele. O que eu posso fazer? Eu posso retornar essa tag vazia aqui, beleza? Que a gente chama ela de fragment. E se você vir aqui na aplicação, aparentemente não mudou nada, mas se eu inspeciono o elemento dele aqui, o que você vai ver? Ele vai estar criando numa div id root, beleza? Que eu vou te mostrar de onde ela é, direto. E dentro dele, ele vai estar renderizando esse Olá Mundo aqui. Esse div id root é aquilo que a gente viu na aula passada, de onde que a nossa aplicação é renderizada. Então, ele renderizou na minha aplicação o quê? Direto o meu Olá Mundo. Ele não encapsulou ele dentro de uma div. Por quê? Porque e como que a gente fez isso? Na verdade, a gente fez isso utilizando esse fragment aqui. Agora, se eu coloco uma div aqui em volta, certo? Dentro dele, ele vai renderizar o meu div id root, dentro dele uma div e lá dentro o meu Olá Mundo. Então é basicamente quando a gente vai retornar um componente, a gente precisa encapsular ele. Se a gente não quiser encapsular ele com uma div, a gente precisa estar encapsulando ele no mínimo com um fragment, beleza? E agora vamos dizer que a gente quer importar, né, um CSS dentro da nossa view. A gente tem um CSS legal e a gente quer importar. Como que a gente faz isso? Bom, eu vou criar aqui então um arquivo dentro das minhas views. Vou chamar ele de home.view.css, ok? Então esse aqui é um pattern que a gente usa bastante no React.js, tá? A gente, na verdade, não só no React, né? A gente usa em outros frameworks como Angular, por exemplo. É o ato de você coloca a entidade, o tipo do arquivo e a extensão, tá? Então você vai ver bastante home.view.css. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com a entidade de produtos, products.service.ts ou products.
actions.ts, isso quando a gente for falar de outros assuntos, né, mais específicos. Bom, então nesse exato momento, o que a gente quer fazer? Voltando aqui ao nosso assunto, a gente quer importar uns arquivos CSS aqui dentro. Então, como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui dentro do Home View CSS. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um ponto Home View, ok? Aqui, então vou fazer um seletor Home View, e eu vou dizer que ele tem um color aqui de hashtag 09F. Então, ele tem um color de um azul claro aqui, certo? Então, eu vou vir aqui dentro do meu Home View, e como que eu faço esse import? Bem simples, eu simplesmente digito import e o diretório do meu CSS. Então, no caso aqui é home.view e nessa vez, né, como isso aqui não é um arquivo de TypeScript, na verdade isso é um arquivo de CSS, a gente precisa estar passando a extensão CSS aqui para ele. E agora eu salvo, se eu volto na aplicação, nada foi alterado, né, a cor dele não foi alterada, por quê? Porque a gente não passou qual é a classe da nossa div. Isso aqui a gente vai entrar num outro assunto agora. Então, para importar o CSS, ele já foi importado, você pode ficar tranquilo que ele já foi importado, ele só não foi aplicado aqui ainda, porque a gente não passou um class para ele. Bom, aqui dentro do JSX, lembrando que o JSX é uma forma de você trabalhar com como se fosse, né, XML dentro do JavaScript. Então, se você está dentro do JavaScript, você tem as limitações do JavaScript, certo? Você tem aqui algumas palavras reservadas do JavaScript, por exemplo, que você não pode estar utilizando. E como que a gente cria uma classe dentro do JavaScript? Bem simples, a gente digita class, nome da classe, e é assim que a gente cria uma classe. E aí você já deve estar entendendo qual é o problema. Por quê? Porque quando a gente cria uma div no HTML normal, a gente cria uma div com class alguma coisa. Só que o class ele é uma palavra reservada do JavaScript. Então, como que a gente passa uma classe para uma div dentro do React.js, né? Dentro do JSX? A gente tem, né, uma diferença, então a gente passa aqui, ao invés de passar um class, a gente passa uma propriedade chamada class name, que ele até já deu autocomplete aqui para mim. Então, dentro do class name, eu vou chamar esse cara aqui de qual que era o seletor? Home View. Então, vou chamar esse aqui de Home View. Ok. Vou salvar. Se eu volto na aplicação, agora o texto já foi alterado, né? Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para ver. Então, o texto foi alterado para a cor azul. E na hora de renderizar, você pode ver que ele vai renderizar o quê? O div class certinho ali. Ele não vai renderizar aquele class view, né? Então, ele já vai fazer essa transformação. Então, assim, existem algumas limitações de você estar trabalhando com o JavaScript, ok? Na verdade, você está trabalhando com JSX, mas na maioria das vezes vai ser quase a mesma coisa, como se você estivesse trabalhando com HTML mesmo, tá? Só que você vai ter bastante vantagem também. Então vamos ver aqui uma das vantagens. Vamos alocar aqui uma constante, né? Vamos alocar um valor aqui numa constante, então vou chamar essa constante aqui de name, ok? Name, e eu vou chamar ela aqui de mundo. Eu acho que você já entendeu o que eu posso fazer. Então aqui, ao invés de eu colocar olá mundo direto, eu vou fazer olá. E eu vou abrir aqui e fechar as chaves, e aqui dentro eu posso estar colocando expressões JavaScript. Então eu posso estar passando, por exemplo, o valor da minha name, da minha variável name, da minha constante name que eu criei anteriormente. E agora ele renderizou aqui olá mundo. Se eu troco o valor da minha variável name, por exemplo, para Daniel, ele vai voltar aqui e retornar olá Daniel. E isso é muito poderoso, né? A gente pode estar fazendo esse tipo de coisa, a gente pode estar colocando expressões JavaScript dentro do nosso template. Isso que torna a utilização do React muito tranquila, né? E isso não se limita somente aos valores como string ou números. A gente pode estar colocando também, por exemplo, iterando sobre arrays. Então vamos criar aqui uma constante, por exemplo, names, né? Vamos converter ela numa constante names e vamos dizer que isso aqui é um array, na verdade. Então dentro dele vai ter Daniel, William e Thiago. Então, aqui o nome dos atuais 3 instrutores aqui da AlgaWorks, beleza? Então, aqui agora, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar iterando sobre esse carinha aqui, né? Essa constante names. Como que eu faço isso? Então, a primeira coisa, se eu quero iterar sobre algo, né? Eu vou querer estar utilizando o JavaScript, uma expressão JavaScript aqui. O que eu faço? Eu preciso estar abrindo chaves, né? Para rodar uma expressão JavaScript. E agora eu vou acessar o meu names. Né? Você já deve saber, né, que o JavaScript ele tem uma propriedade chamada map, né? Ele, na verdade um array dentro do JavaScript ele tem uma função chamada map, tá? E na qual eu posso estar iterando e retornando os valores daquele objeto, daquele array. Então aqui eu vou fazer um map para cada nome e eu vou retornar, né, utilizando aqui a row function, eu vou estar retornando o quê? Eu vou estar retornando um parágrafo, tá? Então eu vou retornar um JSX e aqui dentro dele eu vou estar retornando o name de cada cada name, né, na verdade, cada item do array aqui. Agora eu vou salvar. Se eu volto aqui na aplicação, olha que legal, a nossa estrutura aqui agora, a gente tem uma div com class home view e para cada um dos nomes, né, tanto o Daniel, quanto o William, quanto o Thiago, a gente tem aqui
um parágrafo, certo? Que esse aqui é o poder, né? Isso aqui é uma das formas da gente estar utilizando o JavaScript dentro do React, que é muito bacana também. Lembrando que isso aqui, né, que eu acabei de fazer, se você não é familiarizado, se chama Arrow Function, tá? Eu poderia basicamente converter isso aqui no seguinte: eu poderia passar uma function que ela recebe name e ela retorna o meu JSX, tá? Só que, tá vendo como dessa forma aqui vai funcionar do mesmo jeito, né? Se eu salvar eu volto aqui, ele vai funcionar igual. Só que do outro jeito, uma arrow function ela é um pouco mais fácil, porque depois da arrow function, né, do igual e do mais, da arrow que eles chamam, o valor que você passa ali ele já é retornado diretamente. Então isso aqui é uma das dicas aí também do ECMAScript, se você não conhece. Bom, então aqui agora nesse momento você já viu como que a gente cria uma view, você já viu como é que a gente interage com o JavaScript dentro do projeto, né, dentro do React. E agora o que eu vou estar fazendo aqui nesse momento? Eu vou estar criando um componente. A gente vai ver como que a gente cria um componentezinho aqui bem rápido, bem simples, como que a gente passa umas props aqui. Bom, então aqui dentro dos meus components eu vou estar criando um novo arquivo, beleza? Vou chamar esse cara aqui de list.tsx. Show de bola? Então eu acabei de criar um componente de lista aqui. Bom, então a primeira coisa que eu vou estar fazendo é importando o React, que eu falei anteriormente. Todo arquivo .tsx, né, todo arquivo que você vai estar utilizando JSX dentro dele, a gente precisa estar importando o React, ok? Aqui dentro eu vou estar criando uma função, vou chamar esse cara aqui de list, beleza? Bom, o que ele retorna? Ele vai retornar para mim, ele vai retornar uma lista, na verdade. Então uma lista no HTML, né, você já deve saber, uma lista não ordenada é uma UL, beleza? E agora o que eu quero que esse cara aqui faça? Então eu quero que ele retorne uma lista não ordenada, e essa lista não ordenada, eu passe ela como propriedade, tá? Então eu quero que essa lista, por exemplo, que eu tenho aqui, nesse componente, nessa view que eu tenho aqui, eu quero passar ela para esse componente, certo? E ele se encarregue de renderizar cada um dos itens. Então eu vou fazer isso utilizando as props, certo? Do React. O React ele tem a forma de passar props. Então eu vou pegar aqui um objeto props, eu vou tipar ele com o seguinte, eu vou dizer que ele recebe uma propriedade chamada items, que ela é basicamente um array de qualquer coisa, tá? Então é um array de n aqui. E aqui fora, o que eu vou passar para ele? Eu vou dizer o seguinte, ó, para cada um dos meus itens, então items. Opa! Para cada um dos meus itens que estão dentro das minhas props, então props.items.map. Então para cada um dos itens, eu quero que você retorne o quê? Eu quero que você retorne uma li. Beleza? E essa li vai retornar qual o conteúdo que vai ter dentro dela? O próprio item, beleza? Então é basicamente isso aqui. Uma lista bem simples, um componente bem simples, só para a gente ver o conceito de passar informações do componente pai para o componente filho. Então eu preciso também dar um export default, né? Então a gente criou o nosso componente, declarou ele aqui como uma função, a gente precisa estar exportando ele para poder estar utilizando ele depois, então export default list, ok? Isso aqui já é suficiente, a gente já tem um componente de lista. E aqui embaixo, né, ao invés de eu passar fazer essa iteração aqui na mão, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar importando, tá, o meu list da onde? Lá dos meus components /list. Então, naveguei um diretório acima, certo? Que eu estou aqui nas views, então eu tive que navegar um diretório acima, acessar o components e acessar o list ali. Como esse é um arquivo .tsx, eu não preciso estar passando, né, a extensão .tsx dentro dele. Show de bola. E aqui agora eu vou estar renderizando esse componente list, ok? E como eu estou utilizando o TypeScript no projeto, ele já está me dando erro. Ele está falando o seguinte, ó, esse componente list ele está esperando uma propriedade items, beleza? Que é um array de qualquer coisa. Então eu preciso que passe um array de qualquer coisa aqui nessa propriedade. Então como que eu faço isso? Bem simples, vou passar aqui o items. E quem que eu vou passar como items para ele? Eu vou passar o meu names. Então, se eu quiser passar valores dinâmicos, né, como propriedade, eu declaro como se fosse um atributo, mesmo HTML, beleza? Só que ao invés de eu abrir as aspas, eu vou abrir chaves aqui e eu passo a referência. Nesse exato momento, se eu salvo e eu volto na aplicação, olha que legal, ele renderizou para mim uma UL e para cada um dos itens que eu tinha ali, ele acabou renderizando uma LI. Show de bola? Bom, e o mais interessante é que dentro dos componentes você também pode estar importando a CSS. Então, se eu criar aqui, por exemplo, um list.css, e eu digo aqui, por exemplo, que as minhas .list, ele tem um color 222, né? Então, no caso aqui da lista, a cor vai ser preta, né, e não azul. Eu posso simplesmente vir aqui dentro do list.css, importar ele aqui. .css.
Ok? Então, dentro do meu list.tsx, eu importei o meu arquivo de CSS. E a partir do momento, eu preciso também estar passando aqui uma class name, né, para minha OL. Então, class name list. Se eu salvo, volto. Agora, o meu list ele está com a cor 222, que foi aquela cor que eu passei. Uma coisa que você tem que se atentar é o seguinte: quando você importa CSS, ele não fica só no escopo daquele componente. Se você importa um CSS, ele vai estar disponível basicamente durante toda a aplicação. Então, vamos dizer aqui que eu, dentro da minha home views, por exemplo, eu tenho um parágrafo que ele tem teste. Então, se eu salvo, ele teoricamente tem que ficar azul, né, que foi aquela cor que eu coloquei. Mas se eu coloco, por exemplo, dentro dele um class name list, por exemplo, que foi importado no CSS de outro componente, ele vai ser afetado aqui também, tá? Então você tem que ficar bastante atento a esse tipo de coisa. Como que eu resolvo isso? Você pode resolver de diversas formas, né? Tem algumas arquiteturas de CSS que resolvem, mas eu poderia colocar, por exemplo, só uma UL aqui na frente, e aí ele já iria resolver o meu problema atualmente. Porque no seletor eu especifiquei, na verdade, que ele só vai pegar as ULs que tiverem essa classe. Bom, mergulhador, a aula foi essa, foi uma aula bem rapidinha, uma aula bem prática, né? Deu para mostrar bastante conceitos do React.js. React é uma ferramenta muito simples, é uma ferramenta muito interessante, é uma ferramenta que está em grande ascensão no mercado atualmente, tá? Bom, e se você ficou animado para conhecer um pouco mais sobre o React, eu recomendo que você se inscreva no canal da AgoWorks se você não é inscrito, porque a gente está lançando bastante conteúdo de React, toda semana sai bastante conteúdo, beleza? E também a gente já está preparando um curso, né, de React. Então fique ligado nas redes sociais, os links também estão aqui embaixo na descrição, porque assim que o curso for lançado, você vai ser um dos primeiros a estar recebendo aí na sua inbox, beleza? Então é isso, mergulhador, espero que você tenha gostado dessa aula e vejo você na próxima.